Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luiz Moura, eu sou sacerdote de Umbanda, da tenda de Umbanda e Caridade Site Caminho de Ogum. Sou umbandista há mais de 20 anos e pretendo falar para vocês de Umbanda de uma maneira fácil, de uma maneira tranquila, simples, de bom entendimento, sem muitas delongas. Eu montei esse curso a pedido dos meus filhos e eu acabei conhecendo algumas pessoas de maneira virtual e eu percebi que há uma certa necessidade. Então, eu não vou chamar isso mais de curso. Isso vai ser um grande bate-papo, nós vamos formar um relacionamento. Eu quero falar sobre várias coisas. Quero falar sobre a Umbanda em si, quero falar sobre como você deve se comportar dentro de um barracão, que postura que você deve ter com seus irmãos, com o seu dirigente espiritual. Vou falar das entidades, vou falar sobre bebida, sobre cigarro, sobre vela, o porquê das cores, sobre defumação. Eu pretendo dar todo o fundamento possível para que haja um entendimento de quão bela é a nossa religião. A Umbanda é uma religião maravilhosa, tem uma vasta pluralidade. Ela é muito bonita e vale a pena ser conhecida para que os filhos de Umbanda a conceituem de uma maneira adequada, para que você saiba falar para um familiar, para um primo, para um amigo, o quão lindo é a religião que você professa. Eu sou suspeito para falar. E para a gente começar a falar de Umbanda, eu acho que a melhor maneira para a gente falar da Umbanda é explicando sobre a Umbanda. O que é Umbanda? Né? Existem muitas maneiras de se conceituar a Umbanda hoje. E todas, de certa forma, são corretas, se você levar em consideração o ponto de vista dos seus autores. Mas eu quero falar primeiramente de um conceito geral. A Umbanda é o quê? A Umbanda ela nasceu de um pouco de outras religiões. Nós temos um pouco do catolicismo, nós temos um pouco do espiritismo, nós temos um pouco das religiões ameríndias e, óbvio, temos muito das religiões afrodescendentes. O que temos do catolicismo? Temos o sincretismo religioso, muitas casas de Umbanda, nos seus altares, como vocês veem aqui atrás de mim. Tem santos católicos, que no meu caso não eu uso os orixás, mas em muitas casas, no lugar de Oxalá, você vai ver Jesus Cristo. Muitas rezas, muitas orações são da Igreja Católica. Algumas casas têm como grande mentor da casa Jesus Cristo. No Espiritismo, nós temos a crença da espiritualidade, da reencarnação, que vem do kardecismo, das religiões ameríndias, né, que eu costumo chamar de pagelança. Nós temos os fumos, nós temos a defumação, nós temos o uso de bebidas, até de alguns mantras. E das religiões afrodescendentes, nós temos os orixás, que é o grande pilar, para mim, da religião. Quero deixar claro que a Umbanda ela é uma religião monoteísta, como também é o Candomblé. Por que eu digo que é monoteísta? Muita gente acha que é uma religião politeísta, não é? Deus incriado só existe um, que nós chamamos de Oluru, né? Algumas pessoas chamam de Deus, outras chamam de Alá, outras de Brahma, depende muito da religião. Mas em criado só existe um Deus, que é o Oluru. E esse Deus, ele criou todas as coisas do céu, da terra e do universo, inclusive os orixás. É uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, porque muitas pessoas fazem um pouco de confusão em relação a isso. Agora vamos falar da história da Umbanda, né? Quando a Umbanda passou a se chamar Umbanda. Eu, particularmente, eu acredito que a Umbanda vem muito antes disso. E vou fundamentar isso para vocês, tá? Mas vamos falar da história oficial. Como começou a Umbanda? Começou com um garoto de 17 anos que se chamava Zélio Fernandino de Moraes. Esse rapaz, ele começou a ter determinados problemas que ele começou a assustar a família.
De vez em quando a voz dele ficava um pouco gutural, ele falava de uma maneira pausada, como se fosse uma outra pessoa. E a família começou a ficar preocupada por causa da recorrência do fato. E acabou levando até em um hospital psiquiátrico. Vocês vão achar isso no Google, falando até que era um hospício. E só que foram feitas algumas constatações e o rapaz não tinha nenhum tipo de doença mental. E vários episódios foram acontecendo. Eu vou resumindo, gente, mas assim, quem quiser saber de fato como se deu a história, procure no Google, porque existem coisas lá que são bonitas você ouvir, que uma entidade específica, que eu já vou falar dela, mencionou, que eu acho que é importante vocês ouvirem. Eu vou resumir para não ficar muito longo. E um dia esse rapaz, voltando no Zélio, o Zélio um dia ele teve uma paralisia quase que completa do corpo e não conseguia mais se movimentar. A família correu com esse menino para vários médicos, para hospitais, fizeram inúmeros exames e não se constatava nenhuma doença. E ele ficou assim durante um tempo, até que um dia, mais uma vez, ele teve aquela voz gutural e essa voz disse: amanhã ele vai acordar e ele não vai ter nada. E de fato o menino acordou, levantou, como se não tivesse nada. E isso começou a assombrar a família. E a família começou a correr atrás para entender que processo era esse que esse menino passava. E aí ele foi convidado a participar de uma sessão espírita na Federação Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele foi convidado para se sentar na mesa. E nos inícios dos trabalhos, um pouco antes de começar, ele falou: olha, está faltando alguma coisa na mesa. Ele levantou, foi até o Jardim da Federação, pegou uma rosa branca, colocou na mesa e só assim essa reunião começou. E duas entidades vieram nesse rapaz. A primeira entidade foi um índio, que tinha um jeito truculento de falar, né, com uma certa humildade, mas de uma forma mais truculenta. E depois ele recebeu um negro escravo de senzala, que tinha um jeito de falar muito simples, né? Uma voz sofrida. E o dirigente dessa mesa acabou pedindo para que esses espíritos fossem embora, porque por não falar bem, por ser muito humilde, esse negro de senzala pediu até um cachimbo para ele fumar, né? Isso foi encarado por esse dirigente da mesa como espíritos atrasados, espíritos sem doutrinas, e ele pediu que esses espíritos fossem embora. E de forma muito educada esses espíritos foram embora. Só que aí chegou um terceiro espírito. Esse já tinha eloquência no falar, né? Tinha um rico vocabulário, o vocabulário era rebuscado, e um médium vidente na mesa ficou encantado com a resplandecência da aura dessa entidade. Conseguiu enxergar nele uma bata de padre. E essa entidade era um padre jesuíta, se eu não me engano, tá? Gente, precisa dar uma confirmada nisso. Era um padre, um jesuíta, com o nome de José Malagrida. E esse padre, né, esse dirigente começou a chorar e começou a dizer coisas lindas a esse padre, que eles estavam muito honrados com a presença de um espírito tão evoluído, tão iluminado. E esse espírito disse mais ou menos assim a esse dirigente: eu estive aqui em poucos momentos como índio e vocês me maltrataram por causa da minha simplicidade. Então eu voltei aqui dessa maneira para mostrar a vocês o quanto esses espíritos simples podem ajudar as pessoas que necessitam. E aí, resumindo, tá? Ele disse que o nome dele era Caboclo das Sete Encruzilhadas e que um dia depois
eu acho, se eu não me engano, foi 17 de novembro de 1908. Ele disse, e para quem ia duvidar, que vá à casa do meu aparelho, que lá se iniciará uma nova religião, onde os espíritos mais simples poderão trabalhar e ajudar as pessoas que necessitam de ajuda, que necessitam de amor e que precisam de evolução. E assim se deu. Né? No outro dia, esse pessoal da federação foi à casa do rapaz e aí iniciou-se a Umbanda e pouco tempo depois foi aberto o terreiro, se eu não me engano, é Nossa Senhora Tenda de Espírita de Umbanda, Nossa Senhora da Piedade, eu acho que esse era o nome. E a partir daí começou a Umbanda. A Umbanda passou a ter o nome de Umbanda. A Umbanda começou a ser codificada. Eu costumo dizer que o Zélio, ele foi o precursor das diretrizes da Umbanda. Mas por que eu falo que a Umbanda começou antes do Zélio? Como eu falei, a Umbanda ela começou em 1908, ou seja, no século XX. Vamos voltar lá para o início do século XIX, quando começou o Candomblé. Os negros da senzala, eles, durante a primeira metade do século para a segunda, eles começaram a ser catequizados. Os senhores de engenho, os senhores feudais, eles queriam que os negros professassem a fé deles, a fé do branco, que era o quê? O catolicismo. E eles começaram a ser catequizados. E os santos católicos começaram a ser apresentados a eles. E eles, muito inteligentes, eles começaram a perceber que características de determinados santos fazia correlação a características dos orixás que eles amavam. E de forma muito inteligente, eles começaram a cultuar esses santos, mas eles estavam o quê? Dançando e cantando para os seus orixás. Aos olhos dos brancos, eles estavam simplesmente cultuando os santos católicos do jeito deles. Então, assim, foi uma maneira muito inteligente que eles começaram, a cultuar a sua crença de uma maneira livre, enganando aos olhos brancos. Só que, chegando na segunda metade do século XIX, muitos babalaôs, muitos dirigentes, muitos pais e mães de senzala já haviam morrido. E nesses trabalhos começaram a vir os ditos pretos velhos, que eram justamente esses babalaôs, esses babalorixás, essas ialorixás, essas mães e pais de senzalas, que tinham muita sabedoria, tinham todo o segredo da magia dos sítios africanos. E essas entidades começaram a se manifestar no culto do candomblé para ajudar as mazelas daqueles filhos de senzala, das tristezas, dos problemas espirituais, até dos problemas materiais como doença, trazendo de volta aqueles segredos que tinham sido perdidos. Claro que muitos negros, muitos escravos, tiveram um pouco de relutância. Por quê? Porque eram eguns se manifestando num ritual onde só havia divindades. Mas como eram ancestrais, e como eles tinham e eram detentores de sabedoria, de muita magia, a grande maioria ficava muito feliz com a presença e eles passaram a serem louvados da maneira que são até hoje. Por isso que eu falo que a Umbanda começou muito antes. A Umbanda ela começa daí. E aí depois disso, teve a lei do ventre livre, teve a lei do sexagenário, depois teve a lei áurea, e aí acabou-se a escravidão. E começou a se formar os terreiros e as tendas.
No sudeste do Brasil, principalmente no Rio e em São Paulo, começou a surgir o quê? As macumbas cariocas. E tudo que não era classificado como judaísmo, como catolicismo, como protestantismo, como espiritismo, era macumba. E por ser uma religião dos negros, era muito mal vista aos olhos brancos, porque tinha alcunha de feitiçaria, e aí começou a sofrer muito preconceito. E, inclusive, essas tendas, esses terreiros, começaram a ter muito problema com a polícia. Os cultos eram escondidos, não eram em mesmos locais, a coisa foi ficando complicada, até que essas casas começaram a serem registradas com a alcunha de Centro Espírita de Umbanda ou Tenda Espírita de Umbanda, para ter liberdade de culto e para ter uma tranquilidade. E muitos terreiros hoje continuam se chamando Centro Espírita de Umbanda ou Tenda Espírita de Umbanda. Até hoje se dá dessa forma muitos terreiros. Então, eu quero deixar claro que mesmo a Umbanda existindo antes do Zélio, o Zélio ele foi muito importante, porque ele foi responsável por mostrar as diretrizes principais da Umbanda, que é caridade, que é amor, que é a elevação espiritual e principalmente que a religião é sempre voltada para o sentido do bem, que não se cobra, que tudo é gratuito, ou seja, a religião é exclusivamente para se fazer o bem. Se você ouvir falar de uma casa de Umbanda que faz trabalho de amarração, ou que cobra dinheiro para fazer trabalhos e coisas do tipo, não é casa de Umbanda. É alguma outra coisa, mas não é casa de Umbanda. Quero deixar muito claro isso. E fala assim, poxa, pai Luiz, o terreiro de Umbanda do meu primo é completamente diferente do meu terreiro. Por que existem essas diferenças? Existem muitas Umbandas e eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre elas. Mas tanto a Umbanda quanto o Candomblé, ela vai mudar muito de casa para casa. Por quê? Porque é uma religião que tem uma tradição oral, existe uma família atrás dela. Cada casa tem o seu axé. O que seria o axé? Eu vou dar um exemplo da minha casa. Eu sou o pai Luiz de Ogum. Eu sou dirigente espiritual da tenda de Umbanda e Caridade Sete Caminhos de Ogum. Eu sou filho de mãe Solange de Oxum, que é dirigente espiritual do templo de Umbanda Águas de Oxum. Uma pessoa que eu tenho muito a agradecer. Quase tudo que eu sei eu aprendi com ela, então eu tenho muito respeito por ela. Porque tudo que eu sei veio dela. E eu sou neto da mãe Bárbara de Ansan, que foi dirigente da tenda de Umbanda Santa Bárbara e Ogum Beira-Mar. Isso significa o quê? Que o jeito que eu cultuo a minha Umbanda, o jeito que eu toco a minha casa, vem da mãe Bárbara, que ensinou a mãe Solange, e o que a mãe Solange ensinou a mim. Ou seja, é uma raiz só, é uma família só. Então, quando alguém pergunta qual o seu axé, eu falo que o nome da minha mãe de santo, o terreiro dela, o nome da minha avó de santo, o terreiro dela, porque é a minha raiz. Se você for numa outra casa de Umbanda, essa casa de Umbanda, apesar de ter as pilastras, né, mestras da casa, muito parecidas com a minha, existem certas nuances que serão diferentes, inclusive na liturgia. Isso acontece também com o candomblé. Se você pegar a nação de Queto, vamos falar de duas casas muito tradicionais na Bahia, Ilê Axé Opó-Fonjá, que é Queto, Ilê Axé Oxumaré, que também é Queto. Apesar de ser a mesma nação, muita coisa na liturgia muda, porque cada um tem uma família espiritual. Cada um teve um aprendizado oral e que às vezes muda muito.
Isso não significa que a minha casa é melhor do que a outra ou vice-versa. Significa que as famílias são diferentes. E a espiritualidade trabalha com essa diferença sem nenhum problema, de uma maneira muito tranquila. Eu queria falar sobre as classificações que a Umbanda tem. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a Umbanda branca, a Umbanda tradicional, a Umbanda esotérica, a Umbanda popular, a Umbanda Omolocô, a Umbanda de preto velho, a Umbanda de caboclo. O porquê esse monte de Umbanda, né? Isso acontece às vezes por causa da região do país, muitas coisas mudam, né? Aquilo que eu te falei, entra a coisa da tradição oral, entra a família espiritual daquela casa. Eu vou falar sobre a Umbanda tradicional. Essa Umbanda tradicional é aquela oriunda do Zélio Fernandino de Moraes. Uma Umbanda voltada para a caridade, como todas são, né? Nós temos também a Umbanda branca, que é uma Umbanda mais kardecista. Essa Umbanda, você não vai encontrar atabaques, você não vai encontrar, muitas vezes, tronqueira de Exu, não vai ter Exu, algumas se cantam só batendo palmas, outras só orações. Você vai encontrar Umbanda popular, que é a minha Umbanda, que é uma Umbanda que eu costumo dizer que é uma Umbanda de raiz, que é aquela que vem antes do Zélio, que é uma Umbanda que tem uma raiz mais africana, que cultua o orixá e não o seu caboclo falangeiro, né? Que trabalha com comidas frias, que trabalha às vezes com imolação. Tem a Umbanda Omolocô, que é muito parecida com a Umbanda popular. Ela foi trazida pelo Tata Tancredo da Silva. Então ela é uma Umbanda também muito africana, com raiz forte no orixá. Você vai ter a Umbanda traçada, ou que algumas pessoas chamam de Umbandomblé. Isso acontece muito no sul do país. Inclusive eu queria mandar um abraço aos pais e às mães que eu conheço lá do sul, que são batuqueiros. Essa Umbanda, ela é diferente do que eu falei sobre a Umbanda popular. Lá, esses dirigentes, eles tocam ora para a nação, ora para a Umbanda. Então, um dia específico da semana só se canta para a nação, só se canta para orixá, divindade, para Exubará, e em outro dia toca para as entidades da Umbanda. Isso é o que chama-se de Umbanda traçada. Reafirmando, você vai ver essa Umbanda muito no sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná. Temos a Umbanda esotérica, que ela é preconizada pelo Umata e Silva, é uma Umbanda bem diferente das outras demais. Ela se dispõe a dizer que a palavra Umbanda significa Umbandã, que significa conjunto das leis divinas, e a atuação de caboclo é muito forte nessa Umbanda. Eles são quase que os mentores espirituais aí dessa Umbanda. Temos a Umbanda de Preto Velho, que é uma Umbanda que tem um pouco de força também na parte africana da religião, mas a outorga dela toda é embasada em cima dos pretos velhos. Eles que são os grandes mentores espirituais, que dão a orientação e são os grandes mensageiros do orixá. Basicamente, esse é um conceito inicial de Umbanda. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido aproveitoso. Quero deixar claro que nós estamos criando agora um relacionamento. O curso eu vou embasar muito no feedback de vocês. Eu quero muito saber o que vocês acharam. Se vocês tiverem dúvida, eu vou tentar responder todas as dúvidas. E quero, de uma forma muito simples, não criar um curso, mas criar um relacionamento muito aberto com vocês. Por isso que esse feedback é importante.
porque em cima do que vocês me falarem, eu vou montando as próximas aulas. E quero deixar muito claro que isso vai ser uma grande troca, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês. Eu estudo muito e eu não sei tudo, né? E quanto mais eu estudo, eu percebo que o que eu sei é muito pouco. Então eu tenho certeza que essa iniciativa que eu estou tendo vai ser muito importante para mim, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês. Muito obrigado e semana que vem, ou no máximo daqui a 15 dias, eu vou postar uma nova aula, vou tentar embasar no que vocês querem, mas eu tenho certeza que a gente vai estruturar esse curso de uma maneira que todos gostem. Que algum abençoe vocês, que meu Pai Oxalá derrame muita fé, muito amor, muita compaixão no coração de cada um. Axé.